E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Rafael Noli e nós estamos aqui para mais uma aula de geografia. Trago hoje para nosso debate, para nossa discussão, para nossa aula, um assunto que eu acredito que seja fundamental para os vestibulares desse ano, do ano que vem, que é a questão do USMCA, esse bloco econômico que de repente surge no mundo. Vamos então fazer uma análise para compreendermos que bloco é esse e qual é a finalidade dele. Vamos lá. Então, galera, para ficar bem claro, bem simples, nós estamos falando de um bloco econômico que surge para substituir o NAFTA. Claro, isso é um enorme spoiler. Nos slides anteriores de abertura eu falei com um certo mistério, mas eu elimino esse mistério aqui agora. Existe um bloco econômico no nosso querido e amado planeta Terra muito importante, chamado NAFTA, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, aquele bloco econômico que junta os Estados Unidos da América, o México e o Canadá. O Chile é um membro associado, era um membro associado, é um membro associado, veremos. Então o que é o NAFTA? O NAFTA é um grupo que surge em 1994 oficialmente como bloco econômico, e esse bloco econômico vem se tornando vultuoso, grandioso e assume um papel importante na economia global. No entanto, nós estamos num momento em que o NAFTA está sendo repensado, reestruturado e está renascendo com o nome de USMCA. Mistério ainda em o que significa a sigla. Me acompanhe para a gente saber. NAFTA, então, surge com os seguintes princípios. Lá em 1992, eles assumem um acordo, fazem uma rodada de negociações que já vinha se estendendo há muitos anos. Em 1994, ele entra em funcionamento definitivamente com o seguinte objetivo: garantir o livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá. Livre comércio. Aumento da exportação entre os países membros, redução dos custos e tarifas comerciais dos países participantes e, uma proposta importante, desenvolver a economia dos seus membros. O NAFTA surge assim nos anos 90 com esses objetivos. Porém, nós estamos acompanhando aí a geopolítica global e sabemos que há alguns líderes hoje importantes diante de países de relevância que têm levantado uma dúvida em relação ao funcionamento dos blocos econômicos. Nós estamos vendo isso, por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido, toda a movimentação em torno do Brexit, a proposta de abandonar a Inglaterra, abandonar a União Europeia. Nós vimos alguns debates e discussões aqui no Brasil falando a respeito de uma possível saída do Brasil do Mercosul, e agora nos Estados Unidos da América nós vimos o Donald Trump sendo eleito com um discurso bastante duro em relação ao seu bloco econômico, que é o NAFTA. Então, dentro desse discurso atual, que é um discurso até mesmo anti-globalização, até mesmo porque os blocos econômicos surgem dentro de um contexto de ampliação da globalização, é de certa forma uma das caras da globalização. Então nós temos um discurso anti-globalização que vem ganhando forma. Então o que aconteceu? Os Estados Unidos elegeu Donald Trump, que aparece com um discurso contundente, com promessas muito fortes em relação ao NAFTA. E nos últimos anos, durante diversos momentos, o Trump teve um discurso de que sairemos do bloco, acabaremos com o bloco, nós não aceitaremos participar do bloco C, e veio na esteira desse discurso, veio aparecendo algumas questões. Por exemplo, em determinado momento,
quando estávamos vivendo aquela crise de migração muito, muito forte entre mexicanos, de mexicanos para os Estados Unidos, de latino-americanos, nicaragüenses, panamenhos para os Estados Unidos, o Trump começou a fazer ameaças. Ou vocês controlam as suas fronteiras, ou nós vamos repensar o NAFTA. Naquele momento ali da crise, durante o momento daquela crise severa que se abateu sobre o mundo, vamos construir um muro, vamos isolar os Estados Unidos do México, se eu for eleito, o muro será pago pelo México. Então, diversos momentos durante esses discursos, o Trump vinha alfinetando e falando da possibilidade de abandonar o bloco. Tudo indica, nós estamos vendo que isso não aconteceu. Mas há uma vitória do Trump que foi a seguinte. Numa rodada de discussões com o México, o Trump fez novas propostas e, para cumprir uma das suas grandes promessas de campanha, ele foi atrás do México para fazer acordos bilaterais. Qual promessa era essa? Nós iremos fazer com que a indústria americana volte a crescer dentro dos Estados Unidos. Nós queremos resgatar os empregos que a indústria automobilística perdeu. É um discurso do Trump, e muitas dessas indústrias foram para o México. Muitos desses empregos migraram para o México dentro dessas possibilidades que o NAFTA dava. Então, diante dessa discussão, uma série de propostas foram levantadas e o Canadá, satisfeito com tudo que estava sendo discutido, também vai participar dessas reuniões. Assim como vitória do Trump, vai surgir um novo bloco que virá substituir o NAFTA. Virá pelo seguinte: foi tudo discutido, os acordos foram demorados, e aí na cúpula do G20, que aconteceu em Buenos Aires, aqui na Argentina, eles decidiram que iriam colocar um novo grupo, um novo bloco, em funcionamento, substituindo o NAFTA. Nos próximos slides, então, nós vamos tentar aprofundar, compreender que bloco é esse, o que ele propõe de novo, o que ele não propõe de novo, o que continua, o que muda com o fim do NAFTA e o surgimento do USMCA. Vejam só, USMCA, Tratado de Livre Comércio entre United States of America, México e Canadá. O S de Estados Unidos, o M de México, o CA de Canadá, ok? Resumindo, nós vamos ver então o que permanece. Nós estamos vendo que um bloco histórico que foi fundado nos anos 90 está sendo eliminado por surgimento de um novo bloco, o SMCA. Vai permanecer a base do NAFTA, que é o livre comércio, vai permanecer também os seus 3 países membros, os Estados Unidos, o Canadá e o México, e uma das premissas mais importantes do NAFTA sempre foi a premissa de que não vai haver livre circulação de pessoas. Os Estados Unidos constroem muro na fronteira com o México. Então, essa premissa continua. Um novo bloco surge com a mesma proposta. Não queremos circulação de pessoas, queremos livre circulação de bens e capitais. Agora, o mais importante, o que muda? Ao contrário de todos os blocos em funcionamento no mundo, esse traz uma novidade. Ele tem um prazo de validade. Ele vai durar até 2034, com uma questão importante. A cada 6 anos, os membros do bloco irão se reunir e decidir pela continuidade ou não da atividade desse grupo. Vejam, nunca foi colocado em prática algo desse jeito, desse tipo. Nós temos um bloco com prazo de validade. Uma das principais bandeiras da campanha americana do Donald Trump foi que ele voltaria a gerar empregos dentro dos Estados Unidos. Então esse bloco surge com essa premissa. Empresas que migraram para o México, principalmente de peças automotivas, a indústria americana de automotores sempre foi muito poderosa, mas veio numa decadência, num declínio, com a saída dessa mão de obra para outros países e também para o México. O Trump prometeu que resgataria essa mão de obra, esses trabalhos voltariam a ser feitos dentro dos Estados Unidos. Esse bloco surge com essa proposta.
75% das peças automotivas voltarão a ser fabricadas dentro dos Estados Unidos. Transferência dessas indústrias que foram para o México retornarão para os Estados Unidos. É uma derrota do México, porém, para dar conta dessa perda toda, o México também vai se virar. Ele está entrando, se aproximando do bloco econômico do Pacífico, cooperação do Pacífico, para tentar se aproximar da China, um novo mercado para o México. Ele não perde as suas relações com os Estados Unidos, mas ele amplia mais um pouco o seu mercado, entrando nesse bloco chamado Transpacífico. Os Estados Unidos haviam saído do Transpacífico por conta da presença da China durante essa guerra comercial estabelecida entre os dois países, e o México se aproxima desse bloco e perde uma mão de obra significativa, uma produção significativa em peças automotivas. O Canadá entra tendo maior liberdade para a venda de laticínios, havia várias restrições. O Canadá está abrindo o seu mercado, que é um dos maiores do mundo de laticínios, para o mercado americano. Era uma das críticas que o Donald Trump também fazia, a dificuldade de fazer esses negócios com o Canadá dentro desse setor. E nós vamos ver uma questão importante. Hoje, dentro desse bloco, vai haver o fim do prazo de 10 anos sobre exclusividade de remédios. Então, um país que tem a patente de um remédio, ele tinha 10 anos de exclusividade sobre a fabricação, sobre os royalties desse produto. Hoje, nós vamos ter, então, o fim dessa exclusividade. É uma medida boa para a indústria farmacêutica, mas também para a população em geral, porque os membros desse bloco poderão mais rapidamente usufruir desses remédios com melhores preços, havendo uma cooperação aí dentro da indústria farmacêutica. Questão importante e polêmica, foi uma das questões que mais atrasaram as reuniões, a reforma trabalhista no México. O México não queria abrir mão da sua mão de obra muito barata. Os Estados Unidos sempre alegou que a mão de obra mexicana é excessivamente barata e queria que houvessem inspeções nessas indústrias para garantir que o funcionamento delas respeitava todos os requisitos necessários, porque havia uma dúvida. Essa mão de obra é muito barata por quê? Se houver inspeções, será que essa mão de obra continuaria tão barata? Então, não vai haver inspeção internacional nas fábricas mexicanas, foi a solução. O México aceita fazer uma reforma para que sua mão de obra continue competitiva, mas não de forma desleal. O que vai haver as inspeções deverão acontecer, o México mesmo irá fazer, e deve haver um mecanismo para resolver as controvérsias que podem surgir. Os Estados Unidos está vendo aí as possibilidades de buscar dentro desse bloco uma forma de resolver os problemas que possam surgir caso o México mantenha uma mão de obra excessivamente barata, fazendo com que as empresas americanas continuem migrando em busca dessa mão de obra. Então o México aceita fazer essa reforma. É um ponto importantíssimo. Então, galera, vejam só. Para a gente finalizar, eu deixo aqui, caso queira dar um pause para vocês terem um panorama geral, nós vamos finalizar então com essa questão importantíssima para o nosso estudo. O bloco não está ainda sendo colocado em prática efetivamente porque resta o Senado americano aprovar. Só falta esse pequeno detalhe. Todos os trâmites foram completos, só falta o Senado americano assinar para que esse bloco esteja efetivamente valendo e funcionando. A pandemia global, agora de 2020, está atrasando todo o processo. Era para ele estar entrando em funcionamento agora. Então nós temos um pequeno atraso, mas já foi aprovado todos os trâmites, restando apenas o Senado americano votar para que esse bloco seja efetivamente colocado em funcionamento. Diante de tudo que foi exposto, chegamos ao fim da nossa aula. É um assunto que eu peço para todos vocês uma atenção redobrada, por ser algo novo. Os livros didáticos ainda não mencionam esse novo bloco. Sequer os acordos que estavam acontecendo ano passado e ano retrasado são mencionados ainda.
Então, ter uma noção sobre esse assunto, conhecer o que está acontecendo dentro dos mais importantes blocos econômicos, é um diferencial para o nosso estudo, é um diferencial para o nosso vestibular e pode ser aquele detalhe extra que vai fazer uma grande diferença na hora da prova, ok? Um abraço para vocês, espero que tenham gostado. Até a próxima.